Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje duas figuras que vieram lá de Atibaia. No episódio de hoje recebemos dois nomes que respiram aventura, montanha e empreendedorismo. De um lado, Arthur Viana, 47 anos, publicitário, pai do Eduardo, do Arthur e do Noan. Nascido em São Paulo, mas praticamente um atibaiano de alma. Ele construiu uma trajetória que mistura paixão pelas trilhas, esportes aéreos e o desejo de criar experiências autênticas em meio à natureza. Fundador da PGUTC, Pedra Grande Trail Run, Arthur é um dos grandes responsáveis por colocar Atibaia no mapa das corridas de montanha no Brasil. Ao seu lado está Luiz Fernando Pugliese, 48 anos, advogado, empresário, pai da Laura e da Maria Clara, empreendedor desde os 16 anos. Já passou pelos setores de aço, papel, tecnologia e hoje atua também no universo do bem-estar, com estúdios de bike, yoga e pilates, praticante de voo livre desde 1997. Pugliese é um apaixonado pela natureza e pelos esportes de aventura e tem uma longa amizade com Arthur. Amizade que naturalmente o aproximou dos bastidores da PGUTC. Agora, juntos, eles iniciam uma nova jornada da prova de Atibaia, marcada por aprendizados, reconstrução e uma visão renovada do que é promover um evento de montanha com alma, propósito e qualidade. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha, Arthur e Luiz. Isso aí, Luiz. Valeu, Zulu. Muito obrigado, Zulu, pela oportunidade aí. Estamos muito felizes aí de estar nesse momento aí com você aí. E, caramba, gente, é importante, hein, meu? É, você viu? Você vê, meu? Quanta coisa, velho. Pode parar já o podcast, né? Valeu, já pode parar. Já. Pode parar. Feito. Valeu, Zulu, valeu do convite aí, da gente estar aqui hoje. Estamos aqui hoje, não sei se vocês acompanham Na Montanha, né? Aqui de vez em quando tem chute na canela, tá? E eu acho que hoje tem alguns chutes aí na canela. Vim de caneleira. Veio? Ah, então tá tudo, caneleira. Tudo certo. Tá sempre tudo... tem, todos que eu já vi. Não vi todos, mas os que eu já vi sempre tem, Zulu. Mas sempre com muito respeito. Papo reto, papo reto sempre é bom. Sempre com muito respeito e a gente tá aqui para conectar, somar e aprender juntos, né? Eu vou começar com você, Arthur. Manda ver. O seu evento, né? Ela nasce de um sonho pessoal e hoje é um símbolo das corridas de Atibaia ali, um local muito próximo aqui de São Paulo. Como que você enxerga essa nova fase, né? O próximo evento é em maio de 2026. A gente vai conversar todos os aprendizados, todas as edições, mas já conta pra gente aí essa nova fase 2026, o que a gente vai encontrar nesse maio próximo? Isso aí, Zulu. A gente vem se dedicando há bastante tempo aí ao projeto, né? E acredito muito no potencial dele e principalmente, né, nessa união que eu fiz com o Luiz, que aí, como você citou aí, é um amigo de infância, um empresário muito bem sucedido, do qual eu sempre admirei bastante, e participante dos nossos eventos, praticamente todos ele teve lá como atleta. E sempre acreditei muito, principalmente, em dois fatores, que é o potencial dos percursos, de todos os eventos do Pedra Grande Trail Runners, mas em especial da Ultra Trail Challenge, né? Acredito muito no potencial dos percursos e acredito muito também na logística de Atibaia, pensando principalmente aí no pessoal que vem de fora. A gente está a 1 hora dos grandes aeroportos, né, que é 1 hora do aeroporto de Guarulhos, 1 hora do aeroporto de Viracopos. Atibaia tem uma capacidade hoteleira muito grande, acima aí de 6 mil leitos, agradando a gregos e troianos. E também a gente está do lado aí da grande metrópole nacional, que é a Grande São Paulo. Então, eu acho que isso favorece bastante. Mas o grande ponto-chave de 2026 é o profissionalismo que está sendo inserido no evento, né? Sempre teve muita dedicação e a gente vai abordar aí algumas questões, acredito eu. Pega leve aí. Mas eu acredito muito nos profissionais que estão entrando. Eu sempre tive um desejo, sempre os conheci, sempre tive um desejo com que eles fizessem parte do evento.
e algumas questões sempre me deixaram um pouco vulnerável em relação a inseri-los. Conseguir mostrar a proposta, mostrar o potencial e a história e o que nós queremos transformar a Auto Trail Challenge, e tivemos aí um bom aceite por parte deles, todo mundo acreditando no projeto, pensando principalmente aí a médio e longo prazo. A gente está aí lado a lado a grandes eventos do cenário nacional, que hoje já estão em edições mais avançadas e que já estão consolidados. Então, acredito que a gente tem potencial gigantesco para esse crescimento sólido da organização. Muito bom, a gente volta a falar aí desses grandes nomes do treino nacional. Eu já tenho a minha colinha, são grandes nomes, e se poderia ter ali os melhores, eles estarão na organização do evento de 2026. Na verdade, já começou agora, né? 2026 é o evento, mas essa turma aí, já eu conto os nomes para vocês. Legal. Quem são esses atores e atrizes que vão fazer desse evento um dos grandes eventos de 2026. Luiz, você chega agora de forma mais ativa, você que é atleta também, que corre, que é apaixonado por trail. O que te motivou você a embarcar nessa jornada com o Arthur, né? Porque a realidade é o seguinte, você já é empresário, eu brinco que quando a pessoa perde o juízo, ela resolve organizar corrida, principalmente de montanha, né? Porque tem que ter muita coragem, porque todo mundo acha que o organizador de prova é milionário e não tem ideia da logística, do custo que é e a responsabilidade de ter um grande evento, e o que levou você a embarcar nessa. É legal esse ponto aí, viu, Zulu? Eu sempre gostei de empreender, né? Desde muito novo. E outro dia eu li uma questão aí sobre o empreendedorismo, que o empreendedor, 80% do tempo, ele está se dando mal. Então, tem que batalhar bastante para nesses 20% aí a gente está alcançando o resultado do porquê está empreendendo. Mas o Arthur, além do relacionamento, amizade que a gente tem há muito tempo, eu sempre participei dos eventos dele, como não sou um grande atleta, né? Sou iniciante aí no trail e tal, mas sempre gostei. Sempre participei dos eventos dele e sempre apoiei de alguma maneira. Já fui até patrocinador em algumas edições e sempre ao final, quando ia bater um papo com ele, falava: Arthur, teve tal coisa ali que eu achei que... Eu era um palpiteiro. Como eu também atuo um pouco no mercado de consultoria e na área de gestão, eu sempre tinha uma listinha no final que eu ia para ele e falava: Arthur, eu acho que esse negócio aqui, ó, podia... Desde o que você puder imaginar. Limpeza da trilha, o banheiro da arena, enfim, seja lá o que for, a gente sempre pontuava alguma coisa. Uhum. Daí ele começou a falar: cara, eu tô achando que você daqui a pouco vai ser meu sócio nesse negócio aqui. Falei: não, deixa isso aí pra lá e tal. E aí a gente veio conversando, agora acho que tá num momento... alinhou aí os nossos momentos para dar uma cara nova aí na PGUTC, para dar uma remodelada nela. Trazer uma linha de profissionalismo. O Arthur conhece bastante tecnicamente todo esse ambiente, mas também já a maturidade da prova já entendeu que precisa ter uma delegação de funções, né? Então, para cada um fazer bem feito o seu pedaço ali. Então, foi isso que nos uniu aí, além do relacionamento, além da gente se conhecer a história da prova também, né? Que é a história que ela vem de alguns anos. Acho que essa é a 6ª edição, né? Vai ser a sexta edição. Vai ser a 6ª edição. Então, acho que tá num ciclo de amadurecimento bacana aí, e a gente junto vai trazer isso, vai apresentar uma prova muito legal aí para o mercado, para o atleta novo, para o atleta experiente. É uma prova que tem um pouco desse viés aí. Pô, legal. Como toda criança de 6 anos, né, Arthur? Você tem 3 filhos. Toda criança de 6 anos, de vez em quando, apronta, faz alguma coisa que o pai ou a mãe, a dona Mica, precisa ir ali dar um puxão de orelha, né? E esse seu 4º filho aí, o evento, né, a prova... em alguns momentos saiu um pouquinho da trilha, não por falta de educação dos pais, mas por ser um evento
e evento vem de eventual. Quais foram os principais erros ou desafios das edições anteriores que você sentiu que precisava corrigir? E uma das coisas que o Luiz acaba de falar, trazer os especialistas, trazer os melhores. A gente sabe que isso eleva o custo do evento, né? E talvez tenha sido a grande dificuldade no passado de talvez, com certeza, centralizar, mas não centralizar por ego, mas sim por uma questão financeira. E isso acaba acontecendo algumas coisas que acaba desagradando parte dos corredores. O que você está trazendo de diferente com esses aprendizados? Foi até interessante você falar da Mica, né? Que a Mica é uma pessoa que mais conhece o bastidor, né? Principalmente dentro de casa. Humor, energia, né? Que acaba contaminando a todos que estão em volta. E ela sempre falava para mim, ela falava, delega a função, para de ser centralizador. E aí eu sempre mostrava para ela, pô, delegar custa caro, né? Principalmente cada vez com profissionais mais renomados, mais conceituados e tal. E eu sempre tive uma vulnerabilidade financeira, do qual se iniciou com a pandemia. Pedra Grande Trail Runners, que é a organização, né, da Ultra Trail Challenge e alguns outros eventos, ela vinha numa ascendente muito grande, 2017, 18 e 19, com eventos dos quais você, o Luiz, fizeram parte, e a gente estava numa ascendência, num ciclo de relacionamento muito bacana dentro do cenário, e foi um momento da minha vida onde entrou a pandemia, aí onde eu estava me desligando de algo que sempre fez parte da minha vida, que foi uma indústria familiar, né, herdada do meu pai. E eu trabalhei o ano de 2019 inteiro para me desligar em 2020 e passar a viver somente dos eventos. E foi quando 2020 entrou a pandemia e a gente foi talvez um dos segmentos mais afetados, né? Que fomos os primeiros a parar e um dos últimos a voltar no pós-pandemia. Eu mudei totalmente a minha forma de rotina na minha vida, que eu vinha de uma rotina empresarial e tal. E ali a gente já tinha iniciado as vendas para o Ultra Trail Challenge de 2020. Veio a pandemia, a gente adiou inicialmente para setembro, achando que logo ali já ia se resolver. Em setembro nós fomos obrigados a... eu falo nós porque envolve mais gente, né? O Luiz naquele momento ainda não fazia parte, mas eu falo nós porque realmente tinham outras pessoas envolvidas. E aí joguei para 2021 não pôde de novo, passamos para 2022. E eu sempre falo, né, que nesse período eu vendi um x-salada, e em 2022, quando eu fui realizar a prova, com o dinheiro daquele x-salada eu comprava um pão com manteiga, mas eu precisei entregar um x-salada em 2022. E nesse meio tempo, essa minha mudança de rotina e tal, eu passei por uma situação, eu falo abertamente isso porque é um tema que a gente quer abordar, um dos temas que a gente quer abordar na edição futura, que eu passei por uma situação da qual eu nunca imaginava, e até julgava quem falava tal, cara, eu tive uma depressão, com essa mudança toda, e se não fosse a Mica, talvez nem aos trancos e barrancos a edição de 2022 tinha acontecido, porque foi ela que me arrancou do quarto e falou, faz essa parada acontecer. Não foi da forma como nós gostaríamos, eu me frustrei muito, porque era um momento muito esperado por mim, como eu disse, a gente vinha numa ascendente, até então eu não estava acostumado ou nunca tinha passado por uma situação negativa. Até então era tudo só alegria, sucesso e positividade. De lá para cá, isso me afetou bastante, financeiramente e emocionalmente. E aí eu falo, né, que é muito sério isso, e eu pretendo abordar dessa forma para ajudar outras pessoas, assim como o esporte sempre me ajudou e tal. Então, todo ano, a partir desse ano, que eu acho que o ano bem dramático mesmo, foi 2022, depois teve 2023, 2024, 2025, a gente nunca conseguiu ter uma edição redonda.
grande parte do público sempre saiu satisfeito. Uma pequena parcela, ou uma parcela, não vou mensurar agora em quantitativo aqui, mas saiu, de certa forma, insatisfeito. E ano a ano a gente foi levando de um ano um problema para o outro. O que eu identifico, mais direcionado à sua pergunta mesmo? Problemas de logísticas internos e a centralização, voltando nessa questão, na centralização totalmente minha. Eu falo que o rádio, durante o evento, chamava mais o meu nome do que meus filhos chamam o meu nome dentro de casa, entendeu? Tudo direcionado a mim. Então era fato de que em algum ponto ia ser falho, ia ser deficiente. Graças a Deus, eu posso falar dessa forma, né? Independente de crença e tal, eu sempre tive, mesmo assim, pessoas muito empenhadas e sólidas e que acreditaram no projeto e que, de certa forma, me ajudaram para que o cenário não fosse realmente danoso. A gente nunca teve nenhuma incidência médica grave, sempre tive alguns socorristas que fizeram mágica dentro do evento para estar atuando em todas as frentes. Tivemos algumas questões problemáticas de logísticas, de ponto de apoio, mas em meio a isso também muita coisa positiva sempre, muito. O feedback, principalmente direcionado a mim, sempre foi muito positivo, o que não me fez desistir, e eu tive todos os motivos para isso. Então, voltando, acredito muito no projeto e as falhas não foram suficientes para que eu desistisse, mas se não tivesse a inserção desses profissionais e que a organização de fato se tornasse competente, cada um na sua área, e hoje nós vamos trabalhar com os melhores, e acima de tudo, a entrada do Luiz, para me dar no mínimo, um suporte financeiro de que as coisas vão ser cumpridas independente do cenário que nós vamos encontrar. Então esse é um passo grande que a gente está dando e numa mudança radical na organização, porque antes eu cobrava escanteio, eu corria para cabecear e torcia para não ter um contra-ataque, porque senão a gente estava sem goleiro. Hoje, até um dos atores, né, que estão com a gente falou, pô, pela primeira vez agora, se você quiser, você pode correr sua prova. Eu falei, não, vou continuar como diretor-geral do evento. O Luiz falou, né, com a minha parte, com o meu conhecimento técnico e amplo, mas tendo cada profissional inserido nos setores específicos do evento para que a gente possa oferecer o máximo de excelência possível. Já vamos citar esses outros jogadores e jogadoras aí, né, já que você levantou, cobrou escanteio. Camisa 9, Major Góes, um dos maiores nomes que a gente tem em segurança e estratégia de trilha, né? Aí você coloca ali de camisa 10 no meio-campo, doutora Camila Romano, também uma profissional de excelência. Aí vem na toda a organização ali de Arena, Poliana, que também manda super bem. Vai falando pra gente aí quais são os outros jogadores dessa seleção, uma seleção a qual você conseguiu formar para esse próximo evento de 2026. Muito feliz, porque eu não tenho dúvida que você vai entregar talvez uma edição como nunca, né? Com certeza. E eu ganho como atleta, ganho como treinador, como comunicador, né? A gente sempre torce para que os eventos tenham sucesso. A gente tem que torcer que, muito mais que somente ter ali a dor de cabeça, o estresse, que as pessoas obtenham sucesso, porque isso acaba reverberando para muita gente. Os profissionais que estão trabalhando diretamente no evento, indiretamente, e acaba crescendo a nossa modalidade, né, Arthur? Quem mais está aí nessa seleção? Na verdade, falando um pouco mais desses atores em específico, né, eu sempre tive um desejo. A doutora Camila Romano eu conheço há pouco tempo. A Poliana eu sempre tive o desejo, isso desde antes de pandemia, porque eu já tive em várias provas que são referências para mim como atleta e já em 2019 eu tive em alguns eventos que eu tenho também como referência como espectador. A Mica estava correndo e eu estava na arena, eu sempre fui muito observador e eu via esses atores trabalhando e até foi engraçado que em umas conversas agora, já os trazendo para o nosso time, eu citei coisas assim que eles falaram, caramba, você estava observando mesmo, né? A Poliana entra num cenário
onde não só a Arena, mas ela já inicia agora, a partir da próxima semana com a gente, em toda a parte de relação com os atletas no que diz respeito à plataforma de inscrição. Então, a gente está remodulando e reformulando várias situações, e ela vai fazer toda essa frente de trabalho, atendimento, percepções em geral, tanto desde o planejamento da Arena tal, até a execução da prova, né? Essa frente dela de base de operacional da Arena, controles de staffs. E a Camila Romano, doutora Camila Romano e o Major Góes entram no nosso foco principal nessa organização. Era até um desejo do Luiz, porque ele também está antenado muito com o momento, né, do cenário, que é a segurança. Então, a gente vai investir muito, estamos dando todas as condições necessárias e possíveis para que cada um desses atores execute o trabalho deles com excelência, né? Não é só simplesmente, estamos trazendo esse ator, esse profissional, para trazer nome para o evento ou coisa do tipo. Não, a gente vai dar todas as ferramentas necessárias para que eles executem com excelência o trabalho deles. Então, a gente vai ter várias novidades, como uma ampliação maior nas UTIs móveis, ponto de apoio de UTI fixo na Arena, fisioterapeutas que a gente vai ter em pelo menos 2 ou 3 pontos do percurso, dando um apoio aos atletas para uma liberação ali naquele momento, um kinesiotape, uma botinha, alguma coisa do tipo. Então, toda essa questão de estrutura. E estamos trazendo junto, né? Não lembro quem que foi, se foi a Poliana aqui, que falou os filhos do Major. Né? São vários profissionais que o Major já recomendou para mim, nós já entramos em contato e estamos alinhando com todos eles, e cada um no seu quadrado, executando e empenhando com excelência. Que nem no meu último evento, tive uma situação que a gente tinha um PC muito estruturado, mas a gente foi falho na reposição dos itens desse PC. Porque naquele momento eu tinha um 4x4 de um lado e ali eu tinha que chegar com uma saveira no acessor. Então hoje a gente vai estar estruturado, uma equipe focada em estrutura de PC, uma equipe focada no drop bag, parte de alimentação, hidratação. Então realmente estamos ampliando a organização numa situação que antes eu que estava correndo para encher, para abastecer, para tal. E acho que o ponto, só para fazer fica à vontade, uma contribuição aí, Zulu, nisso que você colocou, até comentando aí que evento é eventual, né? E acontecem coisas. O importante é ter capacidade de reação e tá com essas eventualidades que vão acontecer dentro do evento, que vão acontecer, mas a gente ter clareza que essas coisas vão acontecer, e isso faz parte do planejamento, né? E tem um plano para atuar e para reagir ao eventual que vai acontecer aí, que não necessariamente está no nosso roteiro, né? Então, e aí essas figuras, esses atores todos aí que você tá brincando aí, os jogadores aí, deu até os números das camisas, são bem importantes nisso, porque além do conhecimento técnico, além da capacidade profissional, tem também uma carga de experiência, né? Então porque tem profissionais desses aí que já passaram por muitas coisas, por muitas provas, por muitos ambientes diferentes. Então gera essa qualidade aí para essa capacidade de reagir, né? O próprio Major Góes, né, está desenvolvendo isso que o Luiz falou, todo um plano de emergência e contingência do evento, mas ele mesmo citou a real necessidade de que eu esteja acima disso, ou junto disso, né? Acima nunca, mas junto disso, dessa elaboração, porque querendo ou não, com erros ou acertos, eu tenho toda a experiência, né, adquirida ao longo desses anos, até de antes, já de como atleta, eu corria muito já com um olhar empreendedor, sempre falando, puta, uma prova aqui ia ser fantástico nessas trilhas. Então eu sempre fui muito... sempre tive uma noção geográfica muito grande do lugar, então eu falava, nossa, tem uma trilha aqui, um buraco aqui, vamos entrar porque eu acho que sai lá do outro lugar. E assim eu fui criando um mapa completo do evento. Então eu já sei os pontos vulneráveis
e, como o Luiz disse, trazer a experiência desses profissionais. Esses são os pontos vulneráveis, então a gente vai agir dessa forma para que a gente não fique vulnerável nessa situação e tenha um plano de emergência bem eficiente. Ô Arthur, eu estou aqui pensando, nós citamos aí várias camisas, 9, 10, 8, 7. Se a gente esquecer do marketing, nós estamos na rua. De forma alguma. Nós estamos na rua porque esse podcast aqui, depois da Spin Media, ele deu um salto. Então, que é o que vai comunicar, né? É o que vai mostrar toda a realidade nua e crua para que as pessoas tenham o desejo de estar lá. Uma felicidade de saber que também tem uma agência por trás, como tem nesse podcast, que era o grande desejo, tá? Porque esse negócio aí de cobrar escanteio, correr para cabecear e ficar com medo de tomar um contra-ataque sem goleiro, eu passei muito tempo por isso e agora eu brinco que eu tenho um cérebro, né? Porque eu não tinha. É muito difícil se pensar quando você está sobrecarregado de tarefas e a gente quer fazer por paixão. Mas como um autocrítico ferrenho, a gente sempre quer entregar o melhor e sozinho a gente não vai conseguir, né, Arthur? Eu até comentei com a Mica, né, que a gente vai começar agora a comunicação, né, das mídias sociais do evento. E eu estou num alívio tão grande, porque eu não vou ter que acordar, abrir meu Canva Premium, fazer a minha edição com a minha foto, bolar minha legenda, e leva tempo, não tem um direcionamento muitas vezes técnico para o negócio, uma linguagem profissional, e isso é perceptível para o público, né? Então vai ficar claro que existe agora uma agência, a gente vai estar trabalhando, já fechamos e já desenvolvemos já um início de trabalho com a Spin Media. SP Media? Spin Media. Fechamos com a Spin Media. Já apresentou pra gente aí o trabalho da semana que vem. Ela não percebeu isso, mas quando ela estava me mostrando, eu falei, nossa, eu levaria uma semana para fazer tudo isso daí. Já está tudo pronto, já está tudo direcionado. Então isso vai trazer também um direcionamento profissional, como em todos os outros setores, é o que você falou. E eu sou formado, né, em comunicação social, né, direcionado na área de publicidade e marketing, e eu sei o quanto pesa isso para uma organização, que não é só ter alguém fazendo, mas, como eu disse agora aqui, ter alguém fazendo de forma profissional, de forma direcionada, com a linguagem real que a gente quer transmitir. Muitas vezes eu não consegui transmitir isso com esse cobra escanteio e corre para cabecear. Mas sabe o que acontece? Esse pessoal que nasceu nos anos 90, eles são rápidos na tecnologia. Muito. Edita vídeo no carro, sabe? Durante o trânsito, assim, com a qualidade que eu na frente do computador por 5 horas não consigo, não tenho essa capacidade. Então, a tecnologia que nós nascemos lá antes dos anos 80, né, Arthur? Nós nascemos antes. Não tinha nem internet, Arthur, quando a gente nasceu. Não, e trabalham também, viu? Trabalham bastante, porque existe um horário lá que a gente vai fazer um atendimento até 6 horas, mas manda mensagem 9 horas da noite, 9h30. É, isso aí. É aquele padrão de... Cadê aquilo lá que qual você que é o horário mim? De trabalho? Enquanto estiver acordado, estou trabalhando. Então... Mas é só assim também. Só assim. Eu falo que é o eu presa, agora não é mais o eu presa, agora é uma empresa. Ô Luiz, quais os aprendizados você traz das experiências de outros setores, né? Como o corporativo, o próprio esportivo e o bem-estar, você que teve ali em vários, vamos dizer assim, várias camadas dos setores para aplicar em um evento que tem uma expectativa tão grande, né? Ô Zulu, o que eu vejo, né? E eu sempre tentei contribuir, aí, como eu já falei aqui no início com o Arthur, é planejamento, né? Então, assim, o que eu trago dessa minha experiência toda aí, nesses mercados que alguns ainda atuam, é a gente entender para onde é que está indo, né? Com quem a gente está se relacionando, o que a gente quer fazer, e aí, em cima disso, planejar para ir atingir esse objetivo. Não só o objetivo do evento, mas o objetivo do tipo da experiência, quando a gente está falando com o público, né, mexendo com que tipo de experiência a gente quer trazer para essas pessoas. Porque também tem um processo educativo aí em quem participa do evento,
Porque muitas vezes não sabe, a maioria das pessoas não sabe, não é obrigado a saber, que a gente está dentro de um parque estadual, que a gente está dentro de um parque municipal, e tem uma série de atores ali que estão autorizando a gente a estar ali dentro sob uma série de condições. E aí o atleta que está lá dentro, ele tem que estar cumprindo aquelas nossas condições que nós pactuamos com esses atores aí, poder público principalmente, e ele não sabe disso. Então, como é que a gente faz esse atleta passar a conhecer tudo isso, ter uma boa experiência, não sair da linha ali do que é permitido dentro da prova, muitas vezes, no planejamento, né? A gente tem que planejar, tem que comunicar bem. Então, eu acho que essa coisa de ter um plano e ter um plano para reagir, acho que é o que eu trago das minhas experiências aí para contribuir na prova aí, para contribuir com a organização, né, com a Pedra Grande aí, que a gente está agora nesse formato novo aqui junto com o Arthur, hands-on, né, não só do lado de fora do campo aí palpitando, mas também vestindo uma camisa aí, atuando junto. É isso, né, a gente ter um bom plano e saber exatamente como é que a gente traz isso para o público para que as pessoas tenham essa experiência que a gente gostaria que tivessem, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Arthur, em termos de identidade e propósito, né? O que essa nova fase ela representa? É uma reconstrução, uma nova história? Não tem como descartar o passado. Tudo isso faz parte da sua jornada, né? O que tudo isso representa para você? Porque é um desejo muito grande, desde a primeira edição, que é difícil. Eu acho que a gente nunca vai conseguir, né, Arthur, agradar 100%. Mas se a gente conseguir agradar pelo menos 90%, eu acho que é um grande sucesso. Com certeza. Eu considero esse momento, e a gente até falou dessa forma aqui, como um reset, né? Então a gente está de fato resetando, lógico, utilizando toda a bagagem positiva e negativa como um aprendizado, mas como eu disse anteriormente também, eu sempre soube aonde que a prova, a Pedra Grande Ultra Trail Challenge merecia estar. E hoje eu vejo a possibilidade de iniciar um caminho de escalada e construção para isso, né? Eu falo, né, que eu tive hoje grandes organizações que são referências para mim, de grandes amigos, né? Eu tenho uma admiração por duas pessoas muito específicas do cenário, dentre outros, mas essas duas, que é o Paulinho e o Gustavo, né, da La Mission e da Indomit. E eu tive a oportunidade de estar em edições iniciais deles, né? Talvez não na primeira, segunda, mas de repente a partir da quarta ou quinta eu já estava lá. E hoje eu vejo onde que eles estão. E isso foi construído com muito profissionalismo, muita dedicação de ambos. E quando a gente fala de Pedra Grande Ultra Trail Challenge, a gente está falando de 2026, mas o nosso foco é 2030 na 10ª edição. Então é que a gente construa ano a ano. Eu sei que, por melhor que seja o marketing, o que vende a prova é a execução daquela edição. Então, 2026 vai ser colocado à prova. Eu tenho certeza que o cenário, a parte que conhece de fato o cenário, ao ver os atores envolvidos, já vai trazer a credibilidade suficiente para as pessoas, pelo menos, terem uma certeza de que está sendo direcionado com profissionalismo a organização. Mas é essa edição de 2026 que vai vender a de 2027, a de 2027 vai vender a de 2028 e assim vai. Da mesma forma como é interessante o Luiz falando dessa escalada, né, da Fundação Florestal e os atores públicos, né, que envolvem o evento, principalmente os percursos mais longos, de 55 e 80, passam por várias propriedades particulares, das quais somente transitado o atleta nas nossas provas, né? E eu bati lá na porteira, né, com a minha noção geográfica, o Google Earth, eu quero chegar aqui, então eu tenho que atravessar nessa propriedade, dessa eu tenho que chegar nessa para sair na terceira, que eu saio na estrada que eu quero. Então, você bater numa propriedade e provocar o proprietário para que ele abra o espaço dele, para que você passe lá, dá uma insegurança.
conseguir o primeiro te dá uma segurança para o segundo. Porque o primeiro ele vai passar por uma propriedade particular. Mas para todos os envolvidos, a maior segurança que tem é que o ano que vem eu vou voltar. E se eu não cumprir algo que a gente está combinando aqui, você vai fechar a porteira para mim e vai melar o negócio, digamos assim. Então, dessa mesma forma, a gente entende que vai ser o cenário. Eu tenho certeza que a gente vai se reconstruir, a gente vai mostrar essa solidez em campo na edição de 2026 e essa edição vai dar a solidez que a gente precisa para a nossa escalada até a gente chegar em 2030 e estar lado a lado aí com grandes eventos, porque, mais uma vez, eu acredito muito no potencial, principalmente dos percursos. Você conhece alguns deles, você sabe que são percursos de alto nível, com visuais incríveis e um nível técnico muito alto, né? Exatamente. Sei bem. Sei, se não tiver... Eu falo, a Pedra Grande não perdoa, cara. Se não tiver treinadinho... Pedra Grande não perdoa. É uma prova de trail. Não aceita desaforo. Não dá para... Tem uma informação muito bacana que as últimas 2 edições a gente fez numa área privada, esportiva da cidade, do qual eu acho muito bacana, tal, mas o evento, ele mesmo... com essa insegurança, ele cresceu e ficou pequeno e a gente vai voltar para onde a gente nasceu e é o nosso lugar, que é o pouso de voo livre. E a arena vai ser no pouso, essa edição agora. E, como eu disse, nosso maior investimento vai ser principalmente na parte de campo. Eu não citei porque a gente ainda não assinou o contrato, mas a gente está negociando com uma empresa que vai fazer toda a parte logística e de gestão, tanto de percurso quanto dos pontos de hidratação, né? E isso vai ser muito importante, porque não só vai trazer profissionalismo, segurança e solidez, né? Mas vai fazer com que a gente possa entregar o que a gente vai vender. Isso eu não tenho dúvida disso. A gente vai entregar o que a gente vai estar vendendo. Mas a gente vai ter um crescimento também exponencial e as pessoas que estiverem presentes vão perceber isso na nossa própria arena. Não é o nosso foco principal, mas a gente vai tentar ampliá-la e deixar ela o mais bacana possível para que a família frequente, curte. Então lá a gente tem como já era tradicional isso nos nossos eventos, mas a gente vai ampliar uma gama maior aí de food trucks, atividades. A gente quer explorar bastante a questão da comunicação ao longo do evento, então a gente vai abrir espaço para que até os próprios atores municipais e estaduais de gestão do meio ambiente possam se pronunciar numa roda de conversa e tentar abordar outros temas que a gente... nosso foco é abordar tanto a questão de saúde mental entre os atletas de alta performance ou não, e também a questão da melhor preparação dos atletas para as provas, com esse crescimento gigantesco que está tendo no cenário, né? Muito feliz, muito legal, mas muito preocupante ao mesmo tempo. Eu sei que isso já foi abordado aqui algumas vezes. E é uma preocupação nossa também. E a gente vai tentar contribuir com o mercado, com rodas de conversas. Tenho certeza que o Zulu e o Na Montanha vai estar lá para somar com a gente nessa experiência. Com certeza, se Deus assim permitir. Luiz, a gente já falou aqui várias vezes e parece que é um erro se ganhar dinheiro em evento, principalmente em corrida, né? E corrida de montanha. A gente vê parte das pessoas ali fazendo as críticas nas redes sociais e a gente teve agora, não tem como não citar, ontem exatamente, né? As inscrições, 5.500 inscrições em 3 horas em um evento de montanha. Talvez isso não tenha acontecido no mundo todo. A gente está falando de grandes nomes como o TMB, nós estamos falando de várias provas mundo afora e a gente desconhece um case de sucesso tão grande. O empresário, quando ele entra num negócio, ele investe, mas ele também pensa em colher no futuro. Como que você olha o cenário atual do trail brasileiro num olhar um pouco mais crítico e também empresarial, porque não é nenhum erro se ganhar dinheiro naquilo que a gente trabalha, né? Zulu, é legal esse ponto porque ninguém organiza evento, né? A gente não está fazendo só por esporte, né? A gente faz por esporte também, mas tem um objetivo de
de rentabilizar aí, de virar um negócio, né? E de tratar como um negócio. E é isso que vai trazer o sucesso. Mas o que eu estou vendo no mercado aí, a gente conversa bastante sobre isso, eu falei bastante com o Arthur sobre isso. Num passado bem recente, né? A gente começa a perceber essa crescente do trail no Brasil. Não sei se no mundo todo é nessa mesma temperatura, mas no Brasil ele está num movimento bem crescente. A gente vê pelas principais provas do cenário nacional aqui, que tem mais de 50% dos participantes como primeira participação, né? Não vou citar os números aqui porque eu não conheço, mas eu fui vendo, inclusive, alguns que passaram por aqui, que vocês conversam aí da numerologia do evento, né? No pós-evento. Espero que depois a gente possa também fazer isso aqui com você. Mas, então, assim, é um mercado crescente, o que é muito bom para quem está olhando isso, né, no médio e longo prazo, no planejamento de negócio. Então tem uma oportunidade de crescimento, tem uma oportunidade de negócio aí, mas também tem que ter a devida atenção com isso, porque como tem muita gente que é nova na prática, também pode causar bastante transtorno para o próprio evento, para a organização do evento, que você tem que contar que eventualmente a gente tem lá metade dos participantes como primeira experiência, ou naquela prova, ou primeira experiência no trail, né? E nós estamos do lado de São Paulo, né? Então, São Paulo não tem atleta só de São Paulo que participa, mas acho que a grande maioria do nosso público é da capital ou da região metropolitana, né? Então, é muito fácil o acesso. Aí quem quer fazer uma primeira experiência, de repente não vai viajar 3, 4 horas para ir para locais mais distantes e vai fazer ali. Então a gente tem a preocupação também que Atibaia é um ponto de fácil acesso, enfim, tem como fácil para se hospedar. A serra é muito legal, né? A Serra do Itapetinga lá, toda que a gente chama de Pedra Grande, mas é todo um complexo lá e a gente muitas vezes não acredita, né? Alguns amigos, há poucos dias atrás a gente foi fazer um treino lá, aí tinha um pessoal que nunca tinha ido na Pedra Grande, a gente conversando durante o treino, nossa, mas não dá para acreditar que eu andei 50 minutos de São Paulo e estou num lugar que nem esse aqui. Então, como Japi, como Jaraguá e tal, então muito perto e uma transformação, né? Sai de São Paulo e chega num lugar tão legal. Mas tem esse olhar para o mercado, que é um mercado, né, crescente aí numa curva bem forte. Muito atleta que é corredor já, né? Então, que é corredor de rua e começa a participar das provas de trail. Eu tenho acompanhado isso aí, tenho até pesquisado bastante assim para tentar entender quanto é essa migração. Não que ele abandone a corrida de rua, mas que ele venha experimentar o trail. E isso às vezes coloca o atleta em umas situações mais sensíveis, né? Porque está acostumado a correr maratona, está acostumado a correr prova mais longa aí na rua, né? E num ambiente mais controlado, e aí acha que quilometragem é quilometragem, e daí passa apuro, porque, né, na montanha muitas vezes não tem nada, né? Então não tem nem opção de parar, né? Numa maratona, se quiser parar na metade, chama um Uber e vai embora. Na montanha não tem opção de parar, dependendo do lugar que você estiver. Então, acho que é um mercado legal, é um mercado que está... É uma modalidade que está super crescente aí no Brasil e a gente quer trazer qualidade, quer ser uma opção de um produto de qualidade técnica e qualidade de experiência também para o trail. Como diz o samba, na subida do morro é diferente. Né? Na subida é diferente. Na subida do morro é diferente. Arthur, houve algum momento que você pensou em desistir da prova? Você já contou que passou por maus bocados, principalmente no quesito depressão. É algo que acaba jogando a gente numa cama, dentro de um quarto escuro e sem a vontade de fazer nada, né? O que te fez continuar, se esse pensamento passou por você,
Porque muitas vezes a gente senta no sofá da nossa casa e se abrir o extrato bancário e ver que aquilo foi só paixão e não entrou dinheiro para pagar as contas, para encher a barriga dos nossos filhos, a gente várias vezes fica pensando se vale a pena continuar, né? Passei várias vezes por esse momento. Muito pensando também não só especificamente nos problemas do evento, mas nos atores que envolveram muitas vezes eles, né? Muitas vezes você tem um choque de realidade, você está num alto, num prestígio, quando está tudo dando certo. E muitas vezes as falhas revelam várias situações para você, que você, de certa forma, não é tão querido assim, que você talvez questione a sua própria capacidade. Eu tive sempre pessoas poucas, mas muito sólidas e verdadeiras ao meu lado. Não posso deixar de citar a Mica, que eu acho que ela é o pilar para que a gente hoje esteja entrando nesse novo momento da organização. Outros 2 amigos pessoais, dentre eles o próprio Luiz, que sempre exaltaram muito a minha capacidade, da qual eu, por várias vezes, questionei. Eu falei, cara, não adianta, eu não nasci para isso, não tenho capacidade, não tenho conhecimento. E aí, algumas pessoas, alguns atores, dentro esses que eu citei, né? Tipo, como assim, cara? Olha o tamanho. Hoje, se você falar... O Pedra Grande Trail Runners, ele é reconhecido nacionalmente. É uma prova que muitos desejam participar, outros têm receio por questões que aconteceram. Mas a gente chegou num ponto significativo fazendo as coisas, entre aspas, sozinho, né? Sempre tive muitas pessoas ao lado colaborando, mas a base sempre fui eu. E isso valeu até para mim mostrar para o Luiz o potencial do evento. Que eu falei, Luiz, ele participando, isso até antes de pensar em ele fazer parte, né, do evento. Falou, cara, olha o que eu construí. Vou falar dessa forma, vou falar eu na primeira pessoa, mas sempre frisando que tem outras pessoas envolvidas, mas olha o que eu construí fazendo de forma profissional amadora. Mais amadora do que profissional. Mas eu falo que a gente sempre teve uma solidez por trás, a gente sempre sabia o que a gente estava fazendo, né? Como eu disse, sozinho, alguma ponta ia escapar. E o fato principalmente da vulnerabilidade financeira, eu não via a possibilidade de eu delegar, principalmente para quem a gente está delegando agora. Eu lembro de uma vez que eu estava sinalizando, porque a gente sabe, cara, grande parte da sinalização eu fazia sozinho, de 80 quilômetros, dia e noite. E aí, quando alguns amigos me encontravam no dia do evento, ou próximo ao evento, olhavam e ficavam falando, caramba, cara, o que aconteceu com você? Parecia um The Walking Dead, perdia 9, 10 quilos todo pré-evento. É porque eu estava na montanha, não tinha tempo de comer, não tinha tempo de descansar, porque eu tinha que entregar, estava chegando, e eu não tinha quem fizesse aquilo comigo, porque na minha cabeça eu não tinha como pagar. Então, eu que tinha que fazer. E teve uma vez específico, que até foi num lugar onde eu tive correndo, que faz parte do percurso dos 80K, que é a reserva municipal do Vuna, onde tem a pousada Águas do Vale, que é do Márcio, um grande parceiro. E eu fiz sinalizando todo esse percurso, que tem em torno de uns 10 quilômetros, rezando, e eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas rezando e pedindo para Deus não deixar eu desistir. Porque um dia eu ainda ia colher os frutos e ia colocar essa prova no lugar onde ela realmente merece. E até um dia eu falei pro Luiz, eu falei, cara, eu tô tentando, eu não sou um cara religioso, mas eu sou um cara muito espiritualizado, com várias frentes e tal, né? E eu falei, eu preciso me apegar mais, não só quando o avião tá caindo,
Porque era sempre quando eu estava perto da prova, eu me apegava em alguma questão religiosa ou coisa desse tipo para tentar tirar forças para que realmente eu não desistisse. E aí eu penso no meu pai falecido, minha mãe faleceu ano passado num momento também muito delicado para mim. E são essas pessoas, mas principalmente a minha esposa e os meus 2 filhos pequenos. Eu falo porque o Dudu, que é o Eduardo, tem 29 anos, tem um escritório de engenharia, um garoto muito bem sucedido dentro da área dele, tem uma esposa muito bacana. Esse já não anda pelas próprias pernas, mas eu tenho 2 crianças pequenas e que, diferente do Luiz, que tem várias frentes empresariais, e eu admiro muito isso, que eu falo, cara, como o cara consegue tocar tudo isso? Eu dependo do sucesso do evento para que eu consiga uma escalada e poder dar um sustento para minha família. Depois disso, a gente tem várias outras ideias, mas primeiro a gente precisa amadurecer e fazer com que esse sonho se torne realidade. Nesse momento hoje, a gente tem muito trabalho, talvez mais trabalho do que nunca. Mas eu já, desde já, eu agradeço a Deus, agradeço a minha esposa por não ter deixado eu ter desistido, alguns amigos pessoais, e principalmente ao Luiz, que tá arrumando sarna para se coçar, né? Tá arrumando sarna para se coçar, mas eu tenho certeza que ele, assim como eu, ele é um cara que sabe onde ele tá entrando. Então, se ele visualizou, isso também me traz segurança, porque se o cara está entrando, um cara tão bem sucedido com tantas frentes empresariais, é porque ele viu esse potencial que eu falei e que eu apresentei para ele. Então, você, Luiz e outras pessoas que estão juntos são responsáveis para que eu não tenha desistido, mas foi por muito pouco. Você sabe que investidor não joga dinheiro fora, né? Exatamente. O investidor tem uma visão além do que a gente está enxergando. Então, são produtos com potencial enorme de crescimento para os próximos 20, 30 anos. Você não tenha dúvida que o que a gente tem visto no trail é algo muito diferente do que a gente vê em outras modalidades. As pessoas cada vez mais querem estar em contato com a natureza, em locais lindos, né? E ter essa conexão, porque a gente faz parte do meio ambiente. E eu não tenho dúvida nenhuma que 2026 vocês já irão conseguir colher, né, fruto de todo esse trabalho. Mas eu estou pensando aqui, Luiz, no seguinte: tem muita coisa dentro de um evento que ele não é palpável, ele não é visto. E é onde acaba indo muito dinheiro. A gente fala da parte médica, da parte de segurança. Parte da comunidade ainda fica de olho no kit, o que tem no kit, né? E esquece essa parte que agora, mais do que nunca, a gente sabe que não dá para negligenciar. O Arthur já falou. Ambulância, UTI móvel, toda a parte de segurança, contratando os melhores médicos, os melhores ali que vão ser responsáveis por toda a estrutura de segurança do evento. Como equalizar isso sem, como dizia minha avó, como cobrir um santo sem descobrir o outro? Esse é um investimento que não tem como dimensionar ele pensando no resultado. Esse é um investimento que a gente precisa fazer, e é aquele tipo de investimento, como você falou aí, né, que as pessoas nem sabem que existe. O que a gente percebeu aí com o mercado, né, pesquisando, e até uma pesquisa de campo da sensação do atleta, né? Hoje o atleta olha para isso, né, num evento, fala, vem cá, esse evento, como é que é a parte de segurança dele? Se eu tiver uma intercorrência qualquer aí, eu tenho gente capacitada para me extrair lá de onde eu vou estar, num lugar eventualmente remoto. Eu tenho estrutura para me atender perto desse local, né? Qual que é o plano de contingência aí da segurança? E a gente, como organizador, né? Eu já estou me colocando, falando nós aqui, organizadores. É um tipo de investimento que a gente faz, mas não quer usar, né? Então, assim, esse é o investimento da segurança aí nessa parte do atendimento. A gente está fazendo o melhor possível, sem pensar
sem dimensionar ele para quantas inscrições nós vamos ter para a conta fechar. Tem vários fatores que estão nessa lógica aí do negócio, né? Então, o tamanho do kit, o tamanho dos percursos, enfim, arena, as comodidades todas que o evento vai trazer para o participante, lá para o evento como um todo, isso tudo está relacionado ao tamanho do evento que a gente está proporcionando para o nosso público. Mas a segurança ela está fora dessa conta, né? A segurança ela está sendo feita de uma maneira que, para não ser usada, para ninguém perceber, para ninguém precisar, mas é uma conta robusta assim, do ponto de vista do investimento, e é uma conta impactante no resultado. Então a gente está construindo um evento que vai muito focar nessa coisa da segurança aí, porque a gente pesquisou isso, acha isso importante, mas por uma razão até do entendimento do que o atleta está buscando hoje. Se ele tiver que escolher esse ou aquele, né, essa prova ou aquela, esse é um item de desempate. Essa prova aqui é bacana, de segurança, me sinto confortável de estar participando dessa prova porque tem uma estrutura, tá me mostrando isso. E a gente vai entregar isso, né? Como o Arthur comentou, que a gente quer vender e entregar o que está vendendo. Eu acho que essa etapa de 26 aí, de 2026, vai ser uma entrega mais do que o que a gente está vendendo. É isso que a gente quer entregar para o atleta que vai participar, para ele ter essa sensação de sair de lá surpreendido positivamente com o evento que ele está participando, né? Com o risco também, a gente também tem conversado isso, do volume de atleta, de participação, né? A prova tem um histórico aí de tamanho, e a gente está considerando que esse histórico existe, ele sempre tem uma crescente, né? Ele, ao longo das 5 edições que já aconteceram, ela sempre avançou um pouco, sempre cresceu um pouco, nunca andou para trás. Então a gente também está considerando isso, mas tem o risco dela crescer muito. Então a gente também tem que ir medindo isso, por isso que a gente vai abrir inscrição agora. Não sei se a gente vai falar disso ou não, mas a inscrição está pertinho aí, nós vamos abrir inscrição agora, até o final de novembro. E tem data, já tem um plano para isso aí, com um tamanho, com um limite do que a gente imagina. Pode que falar, dia 24 agora de novembro a gente tá abrindo inscrição, inclusive aproveitar aqui em primeira mão para dar o pontapé inicial, aí, dar o lançamento da abertura de inscrição. Mas a gente vai limitar para justamente entregar esse produto, né? Entregar esse evento que o atleta vai se surpreender. Você sabe que esse episódio aqui ele tá passando antes do dia 24, né? De novembro. E eu já pedi até cupom, não peço para mim, mas para os ouvintes vai ter cupom do Na Montanha com desconto para inscrição. Pode olhar aqui na descrição desse episódio que tem um cupom aí para vocês poderem ir lá correr esse evento, que é um dos grandes eventos que eu já participei. Corri os 35K, não acho que é uma prova fácil. Eu estava ali no casco, bem treinado, e fiz 5 horas e 35. Fui quarto na minha categoria, com Lucas Martins na minha frente, com grandes atletas. Então é uma prova sensacional e já estou com vontade de correr. Arthur, você sabe que as pessoas hoje elas não querem somente uma corrida. Elas querem um evento onde toda a família também consiga participar. Já falaram ali do local da Arena, que ele é um local sensacional. Eu lembro aqui, está muito vivo na minha mente, aqueles quiosques, aqueles lanches, uma cerveja artesanal. Continuará. Eu acho que isso vai fazer um grande diferencial no evento. O que a gente vai ter mais ali naquele espaço tão maravilhoso? Dessa vez a gente está ampliando, até porque a gente acredita muito no crescimento do público, mas independente disso, o Luiz é uma pessoa que ele tem um amplo relacionamento na cidade, e a gente talvez vai conseguir fazer com que o município participe e se integre, talvez como eu nunca consegui. Então a Arena ela vai estar aberta não somente aos atletas,
mas também a todos os munícipes em si, né? Então a gente vai estar com um maior número de food trucks. Vai ter, é interessante você falar dessa questão da família, nós vamos ter também a edição Kids. Então a gente vai ter um momento específico lá para que até meus filhos, né? O Noah, pequenininho ainda não, mas o Arthurzinho eu já estou plantando na cabeça dele a ideia de correr. Ele é muito competitivo, eu quero tentar deixar ele um pouco mais relaxado, ele já fica tenso quando pensa na provinha. Mas oferecer ali dentro daquele ambiente shows, o bate-papo, dos quais eu até citei anteriormente aqui, né? E levando essas informações ao público em geral. E fazer com que, eu brinco, né, que eu falo que o pouso de voo livre lá em Atibaia, onde vai ser a nossa arena, é a praia de Atibaia, né? Então você tem a oportunidade de estar num ambiente bacana, bem estruturado, com sombra, com música, com alimentação, entretenimento, informações. Eu acho que vai criar um ambiente ali fantástico e vai criar uma experiência única a todos os participantes. E o evento como um todo, né? Que desde o início, e a gente agora de fato vai conseguir começar a passar melhor isso, que é o hashtag oficial do Pedra Grande Trail Runners, que é o Trail na Essência, que é a conexão com a natureza. A gente tem outras linhas de eventos que a gente quer que as pessoas se conectem com aquele momento, com a simplicidade e com o pertencimento que vai ter não só especificamente com a modalidade, mas sim com o meio ambiente, com tudo isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Luiz, aqui a gente já falou também sobre alguns personagens interessantes do mundo dos eventos no geral, né? Não somente da corrida, que inscrição, não se paga o evento sem um investimento, seja ele governamental, municipal ou até da rede privada com patrocínio. Isso passa muito pela quantidade de ingressos ou de inscrições que você tem no evento, porque o custo ele é alto. Nós acabamos assistindo e vendo alguns eventos surgindo e não passando do segundo ano, porque todo mundo acha que se ganha dinheiro com o evento. E a verdade é que não se pode fazer uma conta de padaria, 500 inscrições vezes R$500, ele ganhou X valor, né? O dinheiro, como diz, ele vai escapando pelas mãos quando você precisa ali pagar todos os fornecedores. Você, na sua visão empresarial, qual seria a forma de equalizar, né, de chegar no número ideal, já que a gente tem uma grande dificuldade das grandes marcas enxergarem os eventos ainda que não tem 5.000 inscritos? Não, esse é um ponto. A gente, até falando da arena, né? O Arthur não citou aí, citou a parte das atividades, mas também tem o espaço dos patrocinadores. A gente está hoje tratando com alguns, e aí tem patrocinador de todos os pontos aí que tem interesse, né, que vivem esse mercado. Então tem patrocinador que contribui com produto, e tem patrocinador que eventualmente está contribuindo com marca, né, colocando o nome dele na prova, e é isso que faz fechar essa equação, né? O evento não sobrevive de ingresso, né, de vender inscrição, mas essa combinação, né, do patrocínio, da inscrição, do formato do evento que a gente está dando, né? Tem bastante gente que pergunta aí na nossa rede mesmo sobre produtos, né, que a gente, essa camisa, por exemplo, é uma das primeiras edições da Pedra Grande, e eu estava saindo para vir para cá, eu falei, vou com ela, né? A minha primeira. Boa. Eu acho que é da primeira. Essa aqui, se não é da primeira, é da segunda. É da segunda. Mas a que eu tinha mais inteira, né? Porque a gente também acaba usando depois para treinar e tal. E aí você vai lembrando dos patrocinadores e tal, que a gente já viu nessa trajetória aí.
E hoje o nosso diálogo com o mercado está bem legal, do ponto de vista de estar decidindo, né, como é que é o conjunto de patrocínio aí da prova. Está bem desenhado já, não vou te falar nomes aqui nem nada, porque a gente está na fase de conclusão aí das tratativas, mas tem novidade muito legal aí dos nomes que a gente vai ter no evento, aí, das bandeiras que a gente vai ter no evento. Arthur, mais 6 meses para o evento, inscrições aí quase que no limite da abertura. Qual que é a sua expectativa e o que o atleta pode esperar dessa etapa, dessa nova etapa do seu evento, da sua corrida? Na verdade, em relação ao número de atletas na nossa expectativa, né, a gente está praticamente dobrando em cima do que foi no último evento, número de vagas. Existe uma questão ainda que a gente vai entender ano a ano, com o crescimento do evento, porque, mais uma vez, a gente já citou isso em outro momento aqui, trata-se de uma unidade de conservação municipal e estadual, de acordo com cada trecho do percurso. Então, eu imagino que a gente tem um limite bem abaixo do que hoje é esse número que você falou das inscrições da La Mission. Ontem foram 5.500 atletas. Para esse próximo ano, a gente também está comedido. A gente não está pensando no teto máximo. Então, a gente tem, como eu disse, dobrando em cima do número de atletas que nós tivemos no ano passado, distribuído aí nas distâncias disponíveis. Nosso desejo, obviamente, é casa cheia, né? Para que a gente vai estar estruturado e a gente vai entregar independente de qualquer coisa. A gente sempre fala isso. A gente vai entregar se nós tivermos 2 atletas ou se nós tivermos 1.200 atletas na prova, a gente vai entregar a mesma qualidade, vão estar os mesmos profissionais, porque o foco é esse, entregar o que a gente vai vender, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente sabe que nesse primeiro momento pode ser que os números não atinjam as nossas expectativas no que diz respeito à receita, mas a gente tem certeza que gradativamente, ano a ano, a gente vai atingir essa expectativa que a gente tem. Mas eu estou confiante. Pelo número de atletas e o atleta vai encontrar uma prova bem organizada do ponto de vista dos momentos da prova, né? De largadas organizadas em questão de horário, questão do número de atletas inscritos, como é que a gente solta as largadas, nos pontos de apoio durante o percurso, com cronometragem em alguns pontos. A gente vai ter cronometragem parcial na prova, principalmente também para quem acompanha e tal, saber como é que está, onde passou, não passou, e para o nosso controle, né? Questão da segurança, questão do tempo de prova. O atleta vai encontrar percurso bem sinalizado, né? Com reposição de sinalização, porque, por incrível que pareça, a gente às vezes conversa sobre isso. Tem pessoas que passam pelo percurso na véspera da prova para tirar a sinalização por vandalismo, enfim, né? Para bagunçar a vida de quem está trabalhando. Então a gente tem uma equipe hoje vai estar dedicada a fazer essa reposição de sinalização. Então a experiência que esse atleta vai ter é de um bom momento de largada com relação aos horários, de um percurso bem sinalizado, de bons pontos de hidratação bem completos, mais do que o Pedra Grande sempre teve. Assim, a gente está buscando surpreender e atender a experiência nesse sentido. E ter uma arena de final de prova que seja o que a gente espera de um evento assim, né? Festivo, integrado, que a gente consiga conciliar as diversas chegadas das diversas distâncias que a gente tem, porque tem de 7 a 80K, então que a gente consiga conciliar esse momento de festa, né? Esse momento de confraternização, esse momento de premiação que acontece na arena ali, que é a conclusão do evento, de uma maneira bastante saudável, assim, né? Assim, festiva para todo mundo que estiver participando, né?
não ser muito fracionado, como o Pedra Grande já fez em outros momentos, de fazer premiação fracionada durante o dia todo. E aí, eu queria ter visto um amigo que correu lá no 25, eu queria ter visto a premiação dele, mas a minha vai ser só muito mais tarde, então eu não vou esperar. O outro, enfim, né? A gente conseguir ter um momento de confraternização ali que também faz parte, né? O patrocinador quer isso, a gente quer isso. Ter o atleta na arena, e o atleta também quer isso, né? Encontrar os amigos e tal, porque é nesse momento que você vai encontrar, né? Não é durante a prova, por mais que a gente faça a prova junto, a gente quer no final confraternizar e tal, é o momento que está todo mundo relaxado e curtir aquele momento do evento ali. Então acho que esse ponto vai ser bem bacana. Arthur, aqui durante a resposta do Luiz, acabei pensando a seguinte situação: nunca organizei prova, não tenho a menor vontade de organizar, já não tenho muito cabelo, imagina, vou ficar com as entradas maiores. Mas eu sempre, quando eu vejo grandes eventos assim, as longas distâncias, ela precisa de um número mínimo de atletas para poder a conta fechar, né? Porque é o dia todo, basicamente, com os staffs, com toda a organização, com toda a equipe médica. Qual que é a sua visão como organizador para essas distâncias maiores? Porque, como o Luiz falou, a gente tem de 7 a 80. Né? Mas, às vezes, eu fico olhando alguns eventos, na maior distância tem 20 atletas. E aí a gente passa pela questão do tempo de corte. Se você não coloca um tempo de corte ajustado, nada contra, mas vira a caminhada da fé. E se vira a caminhada da fé, maior tempo de exposição de atividade, maior risco, se aumenta esse risco para o próprio atleta e para o próprio organizador e para as pessoas que estão ali trabalhando. Como que é a visão do organizador para essas distâncias maiores, né? Isso cai bastante dentro daquele lance que você falou anteriormente, que era, você nunca pensou em desistir? Eu pensei várias vezes em desistir de tirar os 80 quilômetros da prova, porque a conta nunca fechou e um dos grandes culpados são os 80K da Ultra Trail Challenge. Por outro lado, eu acredito muito no potencial desse percurso em específico como sendo um dos mais bacanas do cenário, porque ele bate a sopra várias vezes, né? Alguns atletas falam dessa forma. Então, você tem um trecho muito técnico, aí depois, num outro momento, você tem um momento de fluidez. E é exatamente como você falou. Tivemos, no máximo, se eu não me engano, 40 atletas inscritos para uma modalidade dessa. Nem todos largaram, mas a gente estava lá. 2 horas antes da largada, as ambulâncias já estavam a postos, os socorristas, os staffs, ponto de hidratação e tal, para um número de atletas que não valia a pena para aquele momento. Mas eu sempre pensei no médio e longo prazo, que a gente vindo a fazer isso daqui de forma profissional, a gente vai ter o sucesso e vai conseguir fazer com que tenha um número de atletas que seja o suficiente para, no mínimo, para aquela modalidade, no mínimo, empatar e a gente não ter que colocar dinheiro para ela. Mas eu tenho acompanhado, e às vezes eu converso com alguns outros organizadores, eu aprendo muito aqui no próprio podcast, que eu assisto todos e aprendo muito, né, com eles, que esse é um grande ponto de observação de vários organizadores, né? É que hoje tem algumas organizações que já estão muito consolidadas e tem um número de atletas que realmente vale muito a pena. Porém, independente do número de atletas, ela exige muito do que diz respeito, principalmente da equipe médica e de segurança. Porque quando a gente cria um protocolo de segurança, quando a gente cria itens obrigatórios, que muitas vezes as pessoas ficam contestando aquilo. Sendo que vários itens daqueles eu coloco na minha mochila quando eu vou treinar sozinho 2 horas. E eu já tive possibilidades de ajudar uma pessoa que estava na montanha e eu tinha um kit de primeiros socorros, sempre com meu cobertor de emergência, com anorak e às vezes com sol, né? A gente nunca sabe quanto tempo vai levar. Então tudo isso que é criado, ele é criado para o atleta que está fechando o evento. Então se nós colocamos lá nos 80, agora eu não me lembro, são 18 ou 19 horas de limite, todo o protocolo de contingência, de segurança, é pensado nesse que vai estar no maior tempo de exposição possível dentro da montanha. Esse cara ele pode pegar
O cara correu em 9 horas. Ele só pegou o sol, só pegou o céu estrelado. O cara que vai correr por 18, 19 horas, ele vai encontrar ao longo do percurso várias possibilidades de mudanças climáticas, né? Então não é só a questão do custo em si, mas toda a preocupação, todo o empenho por parte de toda a organização, ele está direcionado para esse público que leva ao máximo de tempo possível para usufruir daquela experiência que a gente está proporcionando. Vale a pena? Até hoje não valeu, mas eu tenho certeza que a gente vai proporcionar, num médio prazo, no mínimo, a possibilidade de oferecer para que as pessoas não tenham só exclusivamente que rodar aí 200, 300, 400 quilômetros para poder pegar um percurso de alto nível que ofereça uma boa pontuação intra, que ofereça um bom TMB Index, que esteja bem posicionado no ranking, ou para aquele que quer realmente vivenciar a experiência de estar num percurso tão longo. Mas é um desafio. Eu acho que isso vai ser sempre, né? Isso vai ser sempre. Isso é um ponto legal que o Arthur tocou, né? Que a gente não falou aqui, aproveitando. A prova, pontuação ITRA, o TMB, índice, o TMB, então isso organizadinho. Também é importante, né? Para quem quer. E o coeficiente é muito alto. É que até tem um grande amigo atleta, ele falou, pô, mas a pontuação, eu vi ali, não foi muito alta. Porque a gente sabe, na verdade, a pontuação ela vai de acordo com o posicionamento do atleta no ranking. Uhum. Né? Então, se tem um atleta de alto nível, o nosso percurso ele proporciona um bom coeficiente lá para que eles tenham uma ótima pontuação no ITRA, principalmente. Verdade. O papo tá bom. Quando o papo tá bom, o relógio corre mais que a gente. Eu tô sem relógio, não tenho a mínima noção. O tempo voou. Que bom. Ô, Luiz, uma mensagem final para todos amantes da corrida de montanha, do trail, os amantes de Atibaia, uma cidade linda, maravilhosa, do lado de São Paulo, que a gente acaba ali muitas vezes olhando para outros estados e esquece que está aqui do lado. 50 minutinhos a gente chega em Atibaia e consegue ter aquela visão maravilhosa. Sua mensagem final, repita novamente a abertura das inscrições e bora junto. É isso aí, inscrições dia 24 de novembro agora, modalidades de 7, 15, 25, 35, 55 e 85. A gente está esperando um super evento lá no dia 30 de maio, aniversário inclusive do meu finado pai, um dia especial em todos os sentidos. Passou a ser para mim agora também. E a gente quer entregar um evento bacana, um evento diferente, um evento que quem conhece a Pedra Grande vai se surpreender com o local, com a natureza, com a organização do evento, com o que a gente quer proporcionar nessa etapa da PGUTC aí de 2026. Então, convidar todo mundo, para quem é atleta de montanha, para quem está namorando a ideia de participar de uma prova como essa. Atibaia está aqui, está pertinho de São Paulo, fácil acesso. E vai ter modalidade que atende aí a todo tipo de público. E é isso que a gente espera, né? Que seja uma prova para quem é um atleta de ponta, aí, de performance, mas também para quem está querendo ter uma primeira experiência, vai ser uma boa primeira experiência. Muito bom, sensacional. Meu amigo Arthur, saiba que uma grande admiração pelo seu trabalho. Obrigado, Zulu. E não falo isso para agradar. A agenda desse podcast já estava fechada para 2025, mas eu sou uma das pessoas que acreditam em você, acredita no seu evento e tem absoluta certeza que você irá colher toda a paixão que você empregou desde a primeira edição. Então,
arrumar uma data e abrir essa agenda é justamente por acreditar que você tem um grande produto. E eu, como um apaixonado por corrida de montanha, eu, como um amante da corrida de montanha, fiz questão de tê-lo aqui. Deixe sua mensagem final para os nossos apaixonados também por trail. Pô, obrigado, Zulu. Obrigado pela oportunidade e pela confiança. Saiba que a admiração pelo seu trabalho também é gigantesca. Eu tenho certeza que você está somando muito no segmento e no cenário. A gente aprende, a cada episódio a gente aprende. Mas, mais uma vez falando, obrigado pela confiança. Pouca gente sabe o quanto eu me dedico, mas principalmente o quanto eu estou me dedicando, tendo segurança e tendo pessoas que vão me dar base para que a gente, de fato, entregue um super evento, o verdadeiro Trail na Essência, um evento que muitas pessoas veem o potencial, mas eu mais do que ninguém, eu falo que se algumas pessoas sabem de algumas falhas, alguma coisa, eu sei de todas, mas eu sei de todos os acertos e principalmente do potencial que tem o evento. E agora a gente tem ferramentas nas mãos para poder executar com excelência e não vai faltar empenho e dedicação, tanto minha quanto do Luiz e de todos os atores envolvidos, para que a gente coloque a Pedra Grande Ultra Trail Challenge no lugar que ela merece no cenário e que ofereça aí uma super experiência a todos aqueles que apostarem e derem credibilidade a esse evento. Então, 30 de maio vai ser a consagração. É que nem um atleta, né? Você treina muito, o dia lá é só, sei lá, e executar. Então, todo o trabalho, na verdade, vão ser nesses próximos quase 7 meses. No dia lá é operacional e é colher os frutos de toda essa dedicação que a gente vai ter ao longo desse tempo. Exatamente isso. Eu aqui com uma vontade danada de correr, viu, Luiz? Tem alguns eventos que... Mas isso é por causa da boa lembrança, né? É uma prova dura, mas eu tenho uma boa recordação de quando eu corri os 35, então esse desejo ele sempre volta e eu gosto desse tipo de evento que é aquele termo que o Arthur usou, o bate e o assopra. A gente apanha, mas depois a gente sente aquela sensação de prazer, porque a gente consegue correr em vários momentos, depois apanha de novo, mas eu acho que isso é o que faz de um evento ser um grande evento e eu tenho saudades e se não for no 2026, a gente faz um treino lá, né, Luiz? Vamos fazer um treininho, né? Posso fazer uma menção final aqui também? Assim, eu já citei várias pessoas que são responsáveis, minha mulher, minha família, grandes amigos e tal, que são responsáveis, né? Eu tenho grandes aliados ao evento na região, poder público, algumas coisas nesse sentido, mas um específico, que é o Michael, que é o Mike, que ele é o dono da Pedra Grande, é um amigo de infância, assim como o Luiz, não tão infância quanto o Luiz mas é uma pessoa que sempre acreditou no nosso projeto e sempre me deu liberdade para que a gente pudesse desenvolver não só o Ultra Trail Challenge, mas inúmeras outras situações esportivas, né? Então eu falo que hoje o Pedra Grande Adventure Park, que é a antiga pousada Pedra Grande, é o QG do Pedra Grande Trail Runners. São 98 alqueires de propriedade, do qual a Pedra Grande faz parte, e é a nossa Disneylândia. Então é um cara que nunca aparece, nunca ninguém viu, mas também é um dos responsáveis aqui para que o projeto ainda continuasse de pé, porque ele acredita bastante no projeto. Eu nem imaginava que tinha um dono. Tem um dono. Ele, a família dele como um todo, né? Mas na figura especial dele, aí eu tenho um agradecimento especial. A gente acha que é só obra divina aquilo. Tem uma pedrinha no quintal. Tem uma pedrinha no quintal. Que quintal feio que tem, né? Que quintal. E obrigado, então, por compartilhar e dividir com a gente, né? Isso eu acho que é o mais importante, porque queira sim, queira não, cada vez mais a gente está mais consciente em cuidar, né? O Arthur falou que são muitas vezes, é lógico que o evento acaba passando por propriedades particulares, isso não tem acesso por um treino, mas o nosso cuidado com a natureza ela é importante para que essas portas estejam sempre abertas, né? É isso aí. Legal. Obrigado, Zulu. Eu que agradeço vocês, essas duas feras. Obrigado. Encontro vocês em breve, inscrições aqui na descrição desse episódio,
com o cupom que eu vou pedir sim. Eu acabei pedindo aí pro Arthur já. Vocês merecem e podem acreditar aqui nesse comunicador, atleta e treinador, que é um grande evento. Eu já estive lá e é um evento lindo. Vocês não irão se arrepender. E se acontecer qualquer coisa diferente do que a gente falou aqui, pode deixar que o Arthur sabe. Eu vou voltar aqui. Eu pego na orelha, porque a gente é assim, tem essa liberdade de ter contato, a gente acaba sendo chato. Assim como o Luiz mandava mensagem para ele com uma listinha, eu também já mandei várias mensagens com sugestões, porque a gente quer sempre o melhor, né? Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Harumi Matsuda e marketing esportivo da SPI Media, através da Jesse. Valeu! Valeu.